Beleza, então vamos lá. Uhum. O Ricardo tá lá, entrou no voo, chegou às 5 horas da tarde, entrou na sua penúltima fileira lá. E como é que foi o voo? Pô, Subiu, foi de boa, tranquilo? O voo saía do Rio, fazia escala em Paris, no aeroporto de Orly, porque naquele tempo não tinha o aeroporto o Charles de Gaulle, que foi inaugurado 8 meses depois, em 74, só tinha o Orly, fazia uma escala ali e depois ia para Londres. E o voo super tranquilo. O Luiz, o avião lotado, todas as poltronas ocupadas, mas 2 poltronas só que estavam vagas no avião, que eram justamente as minhas 2 poltronas laterais. Isso para mim era ótimo, porque eu sou grandão, tenho 1,92 m, estava na classe econômica, viajava com o meu joelho aqui quase encostando na cabeça. E era ótimo, porque eu sou meio inquieto e eu levantava durante o voo, mudava de poltrona. Tinha um cantor muito famoso, o pessoal da velha guarda vai lembrar, é só ir no Google também, o pessoal novo, Agostinho dos Santos. Era um cara muito famoso, era um cantor muito famoso, tinha 42 anos de idade, ele ia para o Festival Internacional da Canção, naquele tempo tinha vários festivais. Estava junto com um maestro, um produtor dele, e ele viajava exatamente na minha frente. Toda hora o Agostinho, claro que todo mundo reconheceu ele inclinava muito a poltrona e eu, com a facilidade das 2 poltronas ali, vagas, eu sempre mudava. E durante o voo eu levantava, ia conversar com os comissários, e por 2 vezes eu fui visitar a cabine, porque naquele tempo você podia conhecer a cabine, né? E eu queria conhecer, fui 2 vezes lá. E nessas idas e vindas eu conheci uma menina de nome Rita, que depois eu falo até sobre ela. Conversamos horas, ela foi lá sentar, ela viajava lá na primeira classe, foi lá do meu lado, sentamos, conversamos um bom tempo, enfim. E faltando 5 minutos para o avião chegar no aeroporto de Orly, em Paris, começou uma fumaçazinha pequenininha, uma fumaça, só para você ter ideia, todos nós já estávamos com cinto. As pessoas que estavam lá atrás, os passageiros, viram a fumacinha, o comissário lá tentando resolver, que saía na projeção do toalete. Que era onde você estava, ali atrás. Atrás, exatamente. E eu olhei, as pessoas também olharam, todos permaneceram, e eu, eu não tenho explicação, tá, Luiz? Mas por impulso, já conhecia bem o caminho, falei, não vou ficar aqui. Tirei meu cinto e fui andando para frente, andando. Quando eu cheguei lá na frente, tinha um comissário, o comissário que estava falando lá, senhores passageiros, permaneçam com cintos atados, nós já estamos chegando aqui no aeroporto de Orly, em Paris. E o cara me viu andando na direção dele, o cara me deu uma bronca. Falou, ô garoto, o que você está fazendo aí em pé, rapaz? Sentar, filho. Exatamente, senta aí, meu filho, vai procurar seu lugar. Cara, eu passei do lado dele, parecia que ele não estava falando comigo. Passei do lado dele, quase que eu atropelo, continuei, desobedeci, na verdade eu transgredi a ordem dele. E tem uma frase até do Dalai Lama que eu sempre penso nessa hora, que ele diz o seguinte, aprenda as regras e quebre algumas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá na frente, naquela divisóriazinha pequena, que tem a porta da cabine e tem uma divisóriazinha, tinham 2 comissários ali em pé, parados, apavorados, gritando, porque a fumaça, só para você ter ideia, ela já tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento, simultâneo. E não era mais aquela fumacinha. Lá de trás. Era uma fumacinha preta, densa, tóxica. Parecia essas fumaças que as pessoas fazem piquete na rua de pneu queimando. Exatamente aquela fumaça. Pesada. Tóxica, né? Tóxica. E foi envolvendo todos os passageiros sentados nas poltronas sem que eles tivessem o menor poder de reação. Mas enquanto você caminhava, você não viu mais essa fumaça? Não, quando eu cheguei, o comissário me deu bronca, não tinha o menor sinal de fumaça ali na frente. Por isso que ele mandou voltar para o lugar. Não tinha. Quando eu cheguei lá na frente, na divisória, a fumaça já estava tomando conta de tudo. E os meninos, os comissários ali, os 2 apavorados, gritando. E eu imediatamente fiquei também encostado em pé na divisória da cabine, próximo deles, dos 2. Do outro lado era a porta da cabine, que eu não enxergava mais.
E tudo escuro, parecia que estava debaixo da terra, eu não enxergava um palmo na minha frente. Que isso? E a porta da cabine do comando estava aberta ou fechada? Estava fechada e várias pessoas entraram lá na cabine, vários comissários entraram. Eu fiquei sabendo que 8 pessoas ficaram dentro da cabine. E aí, nesse instante, eu me veio a sensação da morte. Eu estava em pé ali, fechei os olhos, porque ardia muito a fumaça. Tentei colocar a mão no meu nariz e me veio a sensação da morte. Eu me despedindo da vida, minha família, meus amigos. E senti literalmente, Luiz, alguém me abraçando. Eu falei, pronto, a morte está me abraçando, eu estou indo embora. Tchau, estou com 21 anos. E nesse momento, a cabine também foi invadida pela fumaça. Nem tanta, mas eles não conseguiam enxergar direito os instrumentos. Painel, talvez. Eles abriram aquela janelinha lateral, começaram a pilotar e, de repente, o avião começa a inclinar. A minha impressão é que ele estava a 90 graus, que ele ia cair de bico na terra. Claro que não estava, mas estava muito inclinado. Nesse momento eu caí no chão, caí de bruços ali em frente, não enxergava mais os comissários, eles também tinham calado a boca, provavelmente estavam até morrendo, e morreram, esses 2 comissários. E eu caí no chão, e os pilotos estavam procurando um lugar para fazer um pouso de emergência, porque não dava tempo de chegar no aeroporto. Provavelmente o avião ia explodir no ar, porque, Luiz, onde há fumaça há fogo. Então, eu não vi fogo, evidente, mas o fogo estava lá, claro. E eles pensaram, isso não vai dar tempo de chegar no aeroporto. Faltavam 5 minutos. E as pessoas perguntavam, poxa, Ricardo, mas e as máscaras de oxigênio, por que não baixaram? Porque o duto que alimentava, naquele tempo era um duto só que alimentava, um duto de oxigênio que alimentava as máscaras, foi invadido pelo fogo também. E aquilo ali, você imagina, fogo e oxigênio virou um maçarico. Você não tinha a menor condição. Cara, engraçado, Ricardo, você está falando uma coisa, e nós vamos mostrar as fotos daqui a pouco, que o teto do avião está todo incendiado, né? Todo, mas aí o teto só pegou fogo quando aí eles fizeram um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Então o avião chegou a pousar como emergência. Exatamente, fez um pouso cinematográfico, aliás. Herói esses pilotos. Exatamente, numa plantação de cebola. Eu ainda estava acordado, deitado, estirado no chão. Eu me lembro que foi um barulho, Luiz, nunca vi um barulho igual, um barulho ensurdecedor. Ele pegou várias árvores, ainda deslizou uns 500, 600 metros e aí parou. Assim que ele parou, eu apaguei e o teto, a fuselagem lá do teto, começou a cair em chamas em cima de todas as pessoas. Se é que alguém chegou ainda com vida lá no pouso, foram carbonizadas, foram queimadas, assim como uma placa enorme caiu nas minhas costas. Que foi derretendo e caindo. Me queimou muito minhas costas, evidente que eu não senti, porque eu já estava desacordado, mas eu queimei muito nas costas, e aí ele ainda demorou uns 10 minutos, eu ali dentro daquela fornalha, até os bombeiros chegarem. Os bombeiros chegaram e a primeira, depois eu vou mostrar nas fotos aí, a primeira... Eles colocaram uma escada e a primeira pessoa que estava ali, essa escada aí que você está vendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar o Roger, você fica ligado no ponto aí, que enquanto você fala, eu vou mostrar pra galera na câmera ali, pra ficar legal. Tá. É nessa escada aqui, né? Primeira capa do livro, eu vou mostrar aqui. Que é o avião, todo queimado. E... você reparar em cima dessa escada aí que você ia mostrar, em cima dessa foto aí da escada tem o pessoal retirando os corpos carbonizados e a escada que você está mostrando aí embaixo, os bombeiros colocaram e o meu corpo era o primeiro corpo que estava ali na porta, nessa porta. Nessa portinha? Atrás de mim tinham vários comissários mortos e os caras começaram a falar, vou começar a retirar os mortos aqui. Quando ele foi me retirar, ele percebeu que eu estava respirando, que eu estava vivo. Me puxou pelo cabelo, me colocou num helicóptero. 5 minutos depois eu estava entrando no hospital. Mas eu entrei no hospital completamente sem roupa,
irreconhecível, cheio de fuligem, muito queimado. E quando eu cheguei lá, já tinha umas pessoas da Varig lá no hospital, e aí falaram assim, esse cara é o Sérgio Balbino, que era um comissário que tinha o meu porte físico, e eles pensando que eu fosse o Sérgio Balbino. Você estava na parte dos comissários. Exatamente. Ali. Porque todos os passageiros estavam mortos lá, sentados nas poltronas. Esse cara é o Sérgio Balbino, é o comissário. E o Balbino morreu. E aí a primeira notícia no Brasil é que todos os passageiros tinham morrido. E aí a minha faculdade... que você me mostrou. Colocou no mural da minha faculdade um comunicado com uma tarja preta dizendo o seguinte: a Universidade Católica de Petrópolis comunica com pesar o falecimento do aluno do curso de engenharia Ricardo Trajano no desastre aéreo da Varig ocorrido no último dia 11 de julho. Então essa foi a primeira notícia. Os rádios, jornais, televisões já tinham comunicado esse ocorrido e foi essa notícia que a minha família recebeu. Foi uma tragédia. 123 mortos e era desesperador porque meu pai já estava encomendando o meu sepultamento, meus amigos lá em casa já, e a minha mãe era a única que falava, olha, meu filho não morreu. E os meus amigos falando, coitada da mãe do Ricardo, não quer cair no real, não quer cair na real, porque eu fiquei 30 horas em coma nesse período. Eu não tinha condição de falar, mas nesse período que eu fiquei em coma, esse livro aqui, deixa eu te mostrar rapidamente. Enquanto você procura, vou mostrar para a turma aqui, ó. Tem uma matéria da revista Manchete que fala assim, ó: a cabina de comando salvou os tripulantes que poderão esclarecer as causas do desastre. Eu vou mostrar como é que ficou a cabine. Ô, Roger, põe aí, Roger. Deu para ver? Essa é a cabine. Essa é a cabine. A cabine, ela ficou mais um pouco... Pera aí, Roger, vou colocar... Essa imagem é você. Não, embaixo é o bilhete que eu me identifiquei desacordado. Esse bilhete aí, eu pedi uma folha de papel, estava em branco, em coma, perdão. Aqui é você, ó, já até mostrei você. Eu estava em coma... E aí eu pedi uma folha de papel e com uma letra muito tremida... Está escrito aqui, ó. Eu coloquei meu nome do meu pai, endereço, telefone. E os caras falaram, pô, esse cara é o tripulante, vamos procurar aqui, Ricardo Trajano, o nome dele. Não achavam como tripulante. E aí foram na lista de passageiros, apenas para dar uma checada, de repente vê meu nome lá, os caras ficaram doidos. Falaram, mas como esse cara é passageiro? Como que esse cara estava lá na frente junto com os comissários e todos os passageiros sentados nas poltronas, mortos? E aí a Varig liga lá para casa, você imagina o clima lá em casa como é que estava, telefone fixo. Imagina, bicho. Meu pai atende o telefone, olha, aqui é da Varig, nós queríamos avisar o senhor que houve uma troca de identificação de corpos, mas o seu filho está mal, mas seu filho está vivo. E aí de um velório lá em casa virou uma festa. Minha mãe levantou do sofá e começou a dar bronca em todo mundo. Eu não falei que meu filho estava vivo, porque todo mundo falando, coitado da mãe do Ricardo, não quer cair na real. Enfim. E aí é um segundo tempo aí da partida que foi... Eu fiquei 3 meses internado no hospital, 2 meses no CTI na França, em Paris, no Hospital Henri Mondor, hospital público universitário, cuja especialidade era o aparelho respiratório. Como é que era a sua situação ali quando você chegou no hospital? Além da queimadura e questão de pulmão, pela fumaça? Crítica. Minha situação era muito crítica. As pessoas não me davam uma semana de vida, os médicos. Só para você ter ideia, a minha primeira radiografia, como você falou, de pulmão, é como se fosse meu atestado de óbito. Os caras olhavam para aquela radiografia e falavam, esse cara já morreu? Não, ele está aqui no CTI. Ah, tudo bem, ele não vai passar de uma semana. Então era esse o estado. Eu estava com edema pulmonar generalizado, hemoptise, que as pessoas falam, hemoptise é a infecção de todos os brônquios, fazia com que eu expelisse a todo instante pela boca aquele sangue envenenado. Todo instante eu cuspia aquele sangue. Eu estava com taquicardia 160, 180 por minuto, febre 40 graus constante, dezenas de transfusões de sangue, as queimaduras profundas de 3º grau, as pessoas apavoradas porque podia infeccionar os rins. Enfim, meu estado era caótico. E
E eu acordei no hospital, você imagina, eu queria ir para Londres, acordo no hospital não entendendo absolutamente nada, porque a sua cabeça é como se fosse um quebra-cabeça enorme, milhares de peças que você não consegue encaixar ali, te faltam essas peças. Você fala, gente, o que aconteceu? Quando você acordou, que você já teve noção do tempo, seus pais já estavam lá. Meus Eles pais foram para lá, é isso? Foram, a Varig enviou a passagem imediatamente para eles.